Fazer uma perguntinha para você que está vendo esse vídeo. Você acredita em ideologia de gênero? Você defende educação sexual em escola? Olha, assim, uma coisa é certa. Todo mundo merece respeito, mas tem que ser respeitado também, né? Você acredita em criança trans? Assim, eu sou espírita, né? Eu sou um bandista. Maria Navalha me explicou uma coisa. Quando a gente reencarna, é uma espécie de acordo, porque tem exigência para você, caso você queira reencarnar, mas também você também pode opinar, né? Que nem tinha me dito, eu já escutei essa frase mais de uma vez em um dos de morto, que eu vim para a Terra para fazer o bem, basicamente. Mas eu sou uma pessoa bem catastrófica, viu? Porque eu gero discussão. Por onde eu passo, as pessoas podem começar a brigar por minha causa. Por uma coisinha que eu falo, ficam discutindo sobre quem sou eu, né? E me falaram já que vida passada eu era um homem magro, alto, loiro, que usava cabelo preso, eu era um ocultista espanhol. E me perguntaram, você conhece esse símbolo aqui? Conheço, isso é o olho que tudo vê. Eu fiquei nas brisas pensando se eu era maçom além de tudo. Isso é um dos motivos de eu ter uma camiseta com o símbolo da maçonaria. E porque meu herê se veste de maçom, né? Mas eu não vim falar aqui da minha vida passada, né? Quando você reencarna, às vezes tem como exigência que você vai ter que ser uma mulher, né? Agora, você é homem, veio desse vídeo. Se de repente os anjos falassem, ó, a próxima vida você vai ser uma mulher, você ia aceitar de boa? Você não vai lembrar nada da sua vida passada mesmo? Reencarnação, mano, pra mim é uma coisa parecida com o paradoxo do navio de Teseu. Teseu tinha um barco. No meio do percurso, Teseu trocou todas as peças do barco. Não sobrou uma única original. Ainda é o mesmo barco. Cara, se você tem um carro, você vende o seu carro, ele não é mais seu, é da pessoa que comprou, né? O que faz o navio ser de Teseu não são as peças, nem mesmo a tripulação. É o fato de Teseu estar conduzindo ele. Eu acabei resolvendo um paradóxico. Reencarnação é uma coisa parecida. Você não está na família daquela pessoa, você não está na vida daquela pessoa, você não conhece as pessoas que aquela pessoa conhecia, você não lembra nada, ainda assim, você é aquela pessoa em algum sentido. O que conduz não é exatamente essa sua consciência, é a alma. Existem muitos casos de pessoa que depois que morre volta a ser quem era na vida anterior, porque na verdade estava na Terra para continuar cumprindo algo que não cumpriu, né? Ou na verdade isso era uma experiência para o saber daquela vida anterior. Eu ouvi falar que Getúlio Vargas ele reencarnou em 2016, que tinha muita persistência de outros espíritos para ele voltar. Ele é uma pessoa que desde pequeno vão tentar encaminhar para a política e tentar transformar em presidente. Não quer dizer que ele vai conseguir, mas ele está na Terra já, né? Nasceu em 2016, ele está com 9 anos, né? Se ele já fez aniversário. Agora, por que eu estou dizendo isso? Pelo que Maria Navalha me explicou, a maioria dos homens gays na vida passada eram mulheres. Aí o que acontece? Eles não tancavam a ideia de. Elas não tancavam a ideia de ter que ficar com mulher, e aí conseguiram negociar em ser um gay. Da mesma forma que a maioria das lésbicas na vida passada pode ter sido um homem. Aí ele não tancou a ideia de ficar com um homem, então ele negociou ser uma lésbica. Aí o que acontece? Você vê que é muito normal o casal de lésbica, por exemplo, às vezes ter uma que é um sapatão, né? Aquela que é mais masculina, tem cabelo curto, e a que tem que é mais feminina, né? Às vezes essas duas pessoas elas eram um casal da vida passada. Aquela que é mais masculina era o homem. Eles negociaram ser um casal de lésbica. Também nada impede elas durante a vida de repente se separarem e elas arranjarem outros amores, ou mesmo uma delas ser bissexual e ficar com um homem.
cis, né? Porque é uma constância, né? Em muitos casos de casal, às vezes era mãe e filho, vida passada, ou até mesmo irmãos. Às vezes irmãos eram um casal, vida passada, né? E assim, às vezes não quer dizer que era. Se você explicar por que você quer reencarnar como um homossexual, é só você explicar. Às vezes o cara era meio misógino, ele falava assim: "Ana, eu não aguento mais mulher, a mulher só dá trabalho, não sei o que, eu quero toda a vida, desta vez, essa vida, reencarnar como gay." Ele deu uma explicação. E ele explicou por quê, eles concordaram, ele reencarna como um gay. Às vezes pode ter acontecido isso. Ai, minha filha era lésbica, não sei o quê, mas nunca tratei ela bem. Desta vez acho bom eu reencarnar como um. Pode acontecer, né? Eu perguntei pra Maria Navalha: e quando é transexual? E quando é travesti? Ela até virou pra o média do lado e perguntou o que é travesti. Que no tempo dela não tinha essa palavra ainda, né? É um homem que resolveu se tornar mulher, aí se veste de mulher. E ela, ah, é isso. Aí ela explicou que é quase a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa se apressa em reencarnação e aí ela vai parar no corpo errado. Ó, dessa barriga aqui vai nascer um menino, mas aí ela se apressa e não, vai essa barriga mesmo, eu quero reencarnar agora. E aí nasce um homem com espírito de mulher. Um gay não deixa de ter um espírito de homem, ele é apenas um homem gay. Agora, quando nasce uma um menino, às vezes ele pode ter espírito de menina. Tem diferença entre a vibração do homem e da mulher. A do homem é assim, é um pêndulo. A vibração da mulher é assim, é circular. Mas se você analisasse o espírito de uma transexual, você veria que, mesmo tendo um pênis, é o espírito de uma mulher, né? Se for uma mulher lésbica, ela não deixa de ser uma mulher, ela é apenas lésbica. Aí o que acontece? Significa que então criança trans existe? Eu cheguei a acreditar em criança trans por um tempo, né? Mas quando eu descobri a origem da ideologia de gênero e analisando melhor os fatores, eu descobri que na verdade não. Sabe por quê? Porque transexual é um conceito, não uma coisa de nascença. Deixa eu explicar melhor. Você parou para perceber que a gente conhece como é o nome? Os termos homossexuais antes dos héteros? Assim, quando eu era criança, eu assistia Pânico. E tinha muita piada com gay no Pânico. Aí o que acontece? A gente conhecia a palavra homossexual. E quando eu tinha 12 anos, a professora de ciências foi fazer um teste na lousa. Ela escreveu na lousa heterossexual. Aí todo mundo. Ih! Porque viu que acabava com sexual e a palavra parecia, o pessoal concluiu que era a mesma coisa que homossexual. Ela escreveu embaixo, homossexual. Aí sim que dobrou os i. Aí ela explicou que heterossexual é quando o homem gosta de mulher ou ao contrário. Aí todo mundo, tá. Todo mundo fingiu que sabia. Aí você fala que é pra uma mulher que ela é cis. O que é isso? É uma mulher que tem vagina? Ah, não é hétero? Não, hétero é uma sexualidade. Porque, tipo, todo mundo ouviu falar a palavra transexual, travesti, porque é um assunto assim que tá meio em alta. Mas não é todo mundo que escutou a palavra cis. Porque a gente foi introduzido a esses termos antes, né? Chega a ser até um pouco engraçada essa observação. Aí, assim, cara, a criança trans, na verdade, ela não existe. É uma coisa que é posta sobre ela. A criança, ela não sabe decidir nada. Tem assim, uns pais que deixam o filho decidir tudo. Você vai fazer um curso quando você quiser. Ele não vai querer. Ele vai querer ficar em casa jogando videogame. Os pais têm que impor algo sobre ele para poder encaminhar ele a alguma coisa. Saber estimular. Também cabe aos professores a saber estimular. Aí o que acontece? Muitas vezes os pais eles não querem estimular a pessoa a estudar nada, nem inglês, nem informática, nada. Mas de repente desconfia que
o seu filho é boiolinha, não sei o quê, aí de repente pensa, ah, nossa, acho que ele pode ser um trans. Não é que a criança concordou, é que você colocou essa ideia na cabeça dela, né? Aí esses bloqueadores de puberdade que chamam, né? Aquilo ali, pelo que eu tava vendo na internet, na verdade é um negócio de adestramento, meu, um perigo em criança, porque o corpo ainda vai começar a se desenvolver. Na adolescência que começou a se desenvolver, não tá completo. Quando chega na pré-adolescência, adolescente, sei lá, começa a se masturbar, acha que é engraçado, né? Acha divertido, fala, ah, eu bato poeta. E isso, a indústria pornográfica inventou muito mito sobre a masturbação, que tipo previne câncer de próstata. Não tem estudo sobre isso, e câncer de próstata já é bem raro também. Que dá autoestima, mentira, é o contrário. Masturbação, você se acostuma a uma forma fácil de prazer. E aí, você, uma pessoa que se masturba muito, tende a ser preguiçosa, sabia? Masturbação vicia. Então, na verdade, masturbação é uma coisa ruim. Foi a indústria pornográfica que inventou esse mito. É melhor você se distrair. Se você vê que seu filho começou a se masturbar, eu acho ideal você começar a conversar sobre sexo com ele, né? Conversa com ele coisas como, por exemplo, sua primeira namorada, como tratar mulheres, como não se deixar ser tratado por mulheres, que tem muitas que são aproveitadoras. Você que é mãe, tem filha, alerta sobre os meninos, que a maioria deles da sua idade, todos eles na verdade são imaturos, não pode ficar sugando o homem financeiramente, né? Fala da camisinha, pelo amor de Deus, e tem esse tipo de assunto, né? Aí que tá, quando se trata de homofobia, no começo, racismo também era um tabu falar sobre, sabia? Na educação antigamente. As pessoas sabiam que é uma coisa feia, ainda assim tinham vergonha de falar. Sexualidade é a mesma coisa. Quando o adolescente está entrando na puberdade, o que mais tem é piada sobre rola e homossexual. Piadas análogas a sexo. Um adolescente não é muito diferente de uma criança. A diferença é que ele faz piada de sexo. A verdade é essa. Adolescente é um bando de otário. Adolescente é programado para fazer merda. Você, adolescente, nunca fez merda? Mentira, você fez merda sim, em algum momento da vida. Na verdade, até adulto faz merda, mas adolescente é programado para fazer isso, né? Aí o que que acontece? Eu acompanho o canal da Nini Borges, né? O primeiro vídeo que eu vi dela era da origem da ideologia de gênero, ideologia queer, né? Tava falando da Judith Butler. E eu lembro dela no trabalho de filosofia da escola, isso muito tempo atrás, que ela é da linha existencialista, né? Construtivista. Que assim, o Sartre criou a linha do existencialismo, a Simone Beauvoir, que era a esposa dele, o feminismo, e a Judith Butler da transexualidade, né? A Judith Butler é uma mulher que tem... Acho que ela é sapatona, né? Não tenho certeza, não estudei a vida dela direito. Eu sei que ela é de origem judia, mas ela é anti-sionista. Inclusive, ela foi uma dos pilares dessa incoerência de gente da comunidade LGBT apoiar a merda da Palestina, o lugar que mata gay. Não tem sentido nenhum. Os próprios palestinos falam que talvez esteja perdendo a guerra contra Israel por causa de apoio de tanto homossexual. Mania de querer cavar a própria cova, pelo amor de Deus. O que que acontece? Acompanhando os vídeos da Nini Borges, né? Ela fala também do livro que ela escreveu com a Patrícia Silva, Corrupção de Linguagem, Corrupção de Caráter. É um livro muito bom, viu? Eu li, eu gostei. É um livro que você lê em 1 ou 2 dias, tá? Ela fala muito sobre a origem do termo woke, da cultura woke, de incoerência que movimentos woke têm. E, claro, a Nini aborda muito sobre transexuais. A Nini Borges, ela é uma psicóloga formada no Rio de Janeiro, né? Que a principal abordagem dela são temas relacionados a isso, né? Principalmente transexual, né?
que é a linha de estudo que ela tem. Ela tem até um curso sobre cérebro trans. Caraca, Lucas, significa que quando você fazer o curso dela, você pode chegar na mesa e falar assim: seguinte, eu manjo tudo sobre travesti. Claro que não, né? Ela tá explicando muito sobre esses conceitos, assim, que eu tô falando, né? Aí o que que acontece? Ela costuma bater muito na tecla de dizer que não é autofagia o nome. Autofagia é você se machucar. Eu esqueci a palavra. É quando você tem prazer sexual no próprio corpo. Tipo, ela defende muito uma tese que o transexual, mais excitante do que a ideia de você possuir uma mulher para si, é você ter uma mulher no seu corpo. Você se excita desse jeito. Você tem prazer sexual consigo mesmo. E por isso, tantos travestis gostam de ostentar o corpo que conseguiu conquistar, principalmente com os hormônios, em ser uma gostosa e se oferecer. Por que se oferece? Na cabeça de um homem, é um fetiche muito normal de um homem ter uma mulher oferecida e de atitude. O travesti gosta de ser assim. Ele se comporta como fantasia uma mulher, né? Como eu não sou psicanalista, eu não posso dizer se isso faz sentido ou não, né? Mas é uma tese interessante. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, tinha um travesti na escola, né? E tipo, ele começou a dançar funk e exibir o corpo bem na frente da janela. E os meninos tudo ficaram olhando, tava zoando. Tava achando impressionante. Mas ela conquistou o que queria, chamar atenção. E o professor tava falando, parem de dar público para ela. As menininhas ali estão tudo com ciúme. Claro que estão com ciúme. Ela não rebola ali na frente da janela para chamar atenção. O travesti estava fazendo isso. Por quê? Porque é um fetiche masculino. E depois daquele travesti, eu nem lembro o nome dele. Saiu da escola, nunca soube porquê, nunca soube o nome dela. Eu lembro que tinha um moleque na sala que ele costumava ficar jogando ping-pong lá no pátio. Ela tentava passar na frente para tentar chamar a atenção dele. Eu acho que ele ignorava, não sei se ele notava. E se comporta assim. Você observa que a maioria dos travestis gosta mesmo de chamar atenção. É um comportamento normal, sim, né? E assim, eu tava vendo o vídeo da Nini Borges, né? Você sabe como surgiu a bandeira trans? Aquelas cores? Desde a década de 90, finalzinho da década de 90, quando a internet ainda estava encaminhando, o FBI já tinha percebido códigos que pedófilos usavam na internet. E eles usavam as mesmas cores da bandeira trans, que o rosa era para sinalizar que gosta mais de meninas pequenas e o azul de meninos pequenos. É um símbolo de coração e de borboleta que eles usavam, né? Tipo, isso foi feito se não me falha a memória, 97. A bandeira trans foi criada em 99 por uma pessoa que hoje se chama Mônica, né? Nini contou a biografia desse cara, dessa mina, aliás. Que assim, quando ele era pequeno, tipo pré-adolescente, ele se excitava vendo a calcinha da mãe na máquina de lavar. Ele pegava as roupas da mãe e ele ficava no espelho se exibindo, porque ele ficava excitado em usar roupa de mulher, né? Ele entrou na marinha quando mais velho, quer dizer, quando ele era adolescente ele ficava secando as garotas, observando as garotas, tentando ver como elas agem, tipo um tarado. E depois, quando ele entrou na marinha, ele era militar, né? Ele começou a roubar roupa íntima de mulher na lavanderia, né? Porque tinham mulheres marinheiras também, mulheres que eram da cozinha também. Ele chegou a casar, ter filhos, e ele vestia as roupas da mulher, a mulher não gostava, separou dele. Aí você pensa, às vezes um cara desse era simplesmente gay, gay rustido. Não, ele gostava de mulher, ele gostava muito de mulher. Quando ele se assumiu como Mônica, ele queria frequentar clube lésbico, porque era um lugar que tinha ausência
de homem, da ausência do masculino. Nossa, mano, esse cara era pervertido, né? E ele escrevia livros sobre sisifismo. Sabe o que é sisifismo? Sabe, por exemplo, quando você pega um menino, você veste de menina para humilhar ele, ou passa só um batom? O nome disso é sisifismo. Que ele achava muito bonito você pegar um menino e você vestir ele de menina à força. Nossa, meu, só você ver o tipo de coisa que aquele cara escrevia, você já via que bem intencionado não era. E ele ter feito a bandeira trans naquelas cores, é meio suspeito, né? Aí a gente entra na Judith Butler. A Judith Butler, cara, ela ganhou um prêmio uma vez de pior escrita. Que assim, quando se você é professor, você tem que ensinar. Você tem que deixar claro muito bem o que é que você está querendo propor. Se você explica uma coisa e os alunos não entendem, você falhou na missão de professor. A Judith Butler, ela escrevia a coisa de uma forma bem complicada para não ser entendido de propósito e parecer que é uma coisa muito intelectual. Ela acabou ganhando um prêmio de pior escrita. Aí, tipo, ela deixava confuso mesmo para você não entender. Tipo, você aplicar. Ela defendia o incesto. Todas as formas de amor é válido. A ideia de você, na verdade, defender incesto, começando por amor entre irmãos, depois você começar a defender amor entre pais e filhos. Ou seja, é uma estratégia sutil dela para tentar normalizar a pedofilia. Aí você vê o filho de uma puta do Foucault. Foucault é um do filósofo, não é construtivista que chama, que diz que, não sei direito o termo, que eu sou formado em história, não filosofia, né? Que diz que nada é uma constância. Nada é sempre a mesma coisa. Então quer dizer que se. Deixa eu pegar minha chave aqui. Minha chave, se eu derrubar ela aqui nessa mesa, se eu largar ela aqui, ela cai, né? Nossa, ela caiu. Ó, eu acho que se eu derrubar de novo, ela não vai cair, ela vai flutuar. Nossa, ela caiu! É ridículo, cara. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Duas maçãs mais duas peras ainda é 4 frutas. Duas maçãs mais 2 rádios ainda é 4 objetos. Aí o que acontece, cara? Se o Foucault, mano, por bem bizarro que pareça, ele era o defensor dessa tese que se um menino de 3 anos foi estuprado, na verdade ele que seduziu o adulto e o pedófilo estava defendendo, na verdade está defendendo a criança. A vontade de dar um tiro na cara de um cara que fala uma coisa dessa é muito grande, cara. Sendo bem honesto com você, eu acho que Foucault não passava de um filho de uma puta tarado, asqueroso, né? A porra de um pedófilo. E assim, muita gente do meio acadêmico vê esse tipo de Foucault, coisas sobre Foucault, fecha os olhos, prefere ignorar. Aí tá, a Judith Butler vai e tenta ser sutil. Saiu um artigo lá em 2012, meu, de gente que tava tentando defender a zoofilia. Cara, você estuprar um cachorro, meu, é uma coisa nociva, né? Pelo amor de Deus. Você ser gay, você ser transexual é uma coisa extremamente diferente de você ser pedófilo. Você quer que eu liste a quantidade de doença mental que uma criança tem quando é estuprada? Você quer? Aí a Judith Butler dizia que na verdade essas coisas são só traços da sua personalidade que podem ser aceitas e vividas e não tratadas. Aí eu te pergunto, pergunta para uma pessoa que tem borderline se é legal ter borderline. É legal ter borderline? Não, não é, né? Pessoa que tem borderline do nada surta, toma muito remédio. E borderline geralmente nasce de abuso. Não é legal. E o que acontece, cara? A ideologia de gênero, ela foi criada para essas pessoas não para propor respeito, mas foi para tentar normalizar um monte de absurdo, né?
Eu também trabalho de segurança em outra empresa, eu não vou falar qual por questão de segurança, né? Tipo, a empresa está passando por dois processos agora, né? Tipo, tinha aparecido no banheiro, né? Primeira pessoa apareceu no banheiro masculino, fez o que tinha que fazer lá e partiu pro feminino. E aí a faxineira chamou o segurança, porque viu um homem entrando no banheiro, mas não estava bem com a aparência de mulher, né? Era um cabelo comprido, era loiro, tava com uma camiseta do Nirvana e tava com, sabe aqueles braceletes assim de espinho? E aí ele fez o escândalo, já tinha uma pessoa preparada para filmar. Ah, eu sou uma mulher, meu documento está inclusive atualizado, não sei o quê. E aí meu pai é advogado, eu vou chamar ele. O pai já estava na Paulista, chegou falando um monte, principalmente para faxineira, para segurança, e eles realmente abriram um processo contra a empresa. E, cara, uma coisa dessa foi armada. Já tinha gente filmando assim de prontidão, ele já estava de frente pro shopping, nossa, isso foi armado. E eu, como segurança, passei por uma situação idêntica. Tinha entrado uma pessoa no banheiro feminino, uma mulher lá denunciou para mim, ó, tem um homem no banheiro masculino. Então eu chamei apoio, né? A gente foi lá ver a situação. Cara, tava com moletom masculino, shortinho curto, tava com o cabelo um pouco maior que o meu. O documento realmente estava atualizado e constava que era uma mulher dentro dos termos legais. Mas, cara, não tinha uma única caractere feminina. Era basicamente um gay, meio fanboy. E ficou, aí falou depois assim, falou pra mim, tô passada com você. Ai, pelo amor de Deus, mano. E ficou um pouco em aberto o que é ser uma mulher, né? Tipo, se só usar saia fosse suficiente para você ser mulher, todo escocês ia ser mulher. Quem não lembra daquele caso que aconteceu, se não me falha a memória, no Rio de Janeiro, acho que janeiro de 2023, um cara que era todo barbudo, tava com vestido, quis usar o banheiro e deu BO. Tava falando, eu quero essa cara, não sei o quê. Cara, é chato esse tipo de situação, né? Porque ficou um pouco em aberto o que é ser mulher depois que fizeram essa lei, né? Eu lembro quando eu estava na escola, também tinha um cara em que ele queria se assumir gay. Então o que, que ele fez? Ele passava batom e ele queria ficar desfilando para todo mundo ver ele de batom. Ele assediava meninos. Aí depois ele descobriu que na verdade ele não era gay e ele pegou com uma menina. Ele fez todo aquele escândalo para descobrir que na verdade gosta de mulher. Assim, as coisas elas se perdem um pouco. Lá no livro da Nini Borges, ela até fala, né, sobre essa corrupção da linguagem. A gente começa a criar termos novos para tentar fazer uma minoria menor do que a minoria e você se sente mais especial do que já é. Pansexual. Quando você se atrai pela pessoa independente do gênero dela, pela alma. Mesma coisa que bissexual, e que diferença que você está falando de uma forma mais bonita. Todo mundo é assim. Uma coisa é você querer foder com a pessoa, uma coisa é você se apaixonar pela pessoa. Né? Até uma pessoa hétero, então, é um pouco pan, né? Porque o cara às vezes transa com uma mina, vê que não vale a pena, não quer nada nunca mais com ela. A mulher vai, acha o cara bonito, acha de atitude, não sei o quê, fica com ele e depois descobre que é um bunda, deixa de gostar dele. Então acho que todo mundo é meio pan, né? E também tem aquela teoria do Jung, que diz que na verdade todo mundo é bissexual no fundo, né? Não sou psicanalista, não sei explicar. E assim, impressionante essa variação, né? Olha como está a sigla agora, LGBTQIAPN+. O Q não é de queer, de drag queen, é o de questionar, na verdade. O IN de intersex, aí poderia até englobar, né? Que tem, por exemplo, gente que é hermafrodita, é bem raro, mas tem. LGBTQIAPN+. Não binário, e a pessoa não quer ser nenhum nem outro. Pan de pansexual, o A de assexual ou aromântico. Acho que todo mundo fica romântico em um momento da vida, né? Que você fica meio velho, aí você não quer mais saber de sexo, não quer saber de mulher, não quer saber de nada. Nossa, acho que me tornei assexual. Eu cansei disso já. É aí que acontece, mano. As pessoas estão criando essas variações para se sentirem especiais. Para eles poderem falar que são algo.
né? Aí que acontece? Muita gente começa a atacar a Nini quando ela começa a falar esse tipo de tema, esse tipo de assunto, e chegaram até a inventar que o marido dela tinha traído ela com travesti, né? E, e ela constantemente posta lá no Instagram de gente falando sobre isso, e de vez em quando uns comentários asquerosos que ela recebe. Uma vez um cara mandou ela ir morar em Marte, pra você ter ideia. E assim, eu gostei do livro da Nini, não só na parte da transexualidade, da homossexualidade, né? Também a Patrícia Silva, ela também escreveu mais temas sobre a cultura woke, como por exemplo o racismo, né? E, cara, eu fico assim chocado em como às vezes a mídia faz uma pessoa que é uma agressora parecer uma vítima, vítima da sociedade. Teve um homem trans que de repente entrou numa escola, matou um monte de criança e depois a mídia ficou falando que era uma vítima da sociedade. A pessoa simplesmente, na alegação dela, falou que matou aquelas crianças basicamente que eram brancas e o próprio agressor era branco. Tipo, você sabe o que é vitimismo? É quando uma pessoa se utiliza da perseguição que teve contra ela ou contra determinado grupo que ela pertence para justificar o próprio ódio. Tem um programa que chama O Porquê Odiamos. O primeiro episódio é sobre vitimismo. Tinha um cara que ele via assim, ele via muito sobre ativismo negro, não sei o que. Ele começou a ter a falsa sensação que os brancos estão sendo perseguidos. Aí se você olhasse o histórico do computador dele, ele começava a pesquisar coisa bem invertida, tipo racismo com brancos, Ku Klux Klan. Ele queria tentar ver se na verdade era uma coisa do bem. E esse tipo de besteira, ele entrou acho que uma igreja de negro e meteu tiro em um monte de gente. Isso foi um vitimismo. Por quê? Porque ele se sente perseguido e ele quer justificar o próprio ódio. Você vê que eu já cheguei a ver print de gente negra defendendo matar brancos. Olha a bosta da África do Sul. Daniel Nagan fez aquela merda de regime que só o branco pode votar e tem tudo, sendo que 7% da população era branca. E o país vivia num racismo assim completamente desproporcional, sem sentido. Tem bairro que negro não podia entrar, meu. Era ridículo aquilo, meu. E acabou ontem o apartheid praticamente. Se não me falha a memória, foi nos anos 80. Você acha que a África do Sul melhorou muito? Cara, agora tem extremista de extrema esquerda lá na África do Sul que defende matar a população branca, né? Então, o jogo foi invertido. E o que acontece? Cara, isso é uma espécie de vitimismo. O vitimismo não se aplica só em sociedade. Se você vê uma pessoa que, por exemplo, fica falando assim, ai, você não sabe o que eu passei, não sei o que, ela se vitimiza para que você comece a ter pena dela, ajudar ou ter justificativa para idiotices que ela faz. Isso é vitimismo. Agora, vamos dar uma opinião bem sincera, cara. Eu acho que cabe a responsabilidade de todo homossexual, todo transexual, a se manifestar contra a pedofilia. É o que eu acho. Porque você não pode aceitar pedofilia como uma espécie de sexualidade. Não é toda forma de amor que é válida. Nem zoofilia. Você pode se relacionar com uma pessoa que é 10 anos mais velha que você? Cara, se você tem 20 e a pessoa tem 30, pode. Tem 30, tem 40? Pode. Tem 20, tem 10? Não. Tá louco? Com quantos anos um gay se reconhece como gay? Eu lembro que quando eu tava quando eu tinha 11 anos, tinha um moleque na escola que acho que ele tinha entre 10 e 11, era assumidamente gay. E aí o pessoal começava a bater palma em volta dele cantando biba, biba, e era esse o bullying contra ele. E eu vou falar pra ele, nessa situação, se assumir gay, ele tinha coragem, meu. Era macho. E. E, cara, o gay, eu defendo o casamento gay. É a união entre duas pessoas. Isso não vem do, de uma construção simplesmente civil. É uma coisa espiritual. Quando você está apaixonado por alguém, você se conecta com essa pessoa. Nem não é todo relacionamento que é bom, mas você se conectou com aquela pessoa.
E voltando ao assunto da criança trans, o que você quer que eu faça? Eu vou pegar assim um bebê, vou levar num terreiro e vou falar assim: Exu, revele se o espírito dela é homem ou mulher. Em primeiro lugar, tem muito farsante, né? Segundo lugar, que o Estado é laico. A gente não pode dar uma justificativa dessa, né? Mas, cara, eu acho que criança trans não é uma coisa que. É que nem o Guto uma vez falou. Criança trans é que nem gato vegano. Existe porque o dono fez. Você não tem como ter certeza se aquela criança é trans. Quando ela estiver entrando na adolescência, aí eu deixaria. Porque quando você é adolescente, você já está criando sua própria personalidade, já está buscando ter as próprias escolhas, já está buscando o próprio estilo. E você vê que a maioria das meninas góticas começaram a ser góticas na adolescência, né? Emo também. Tem muita gente que é só fase. Tem gente que é assim e 30 anos é gótico ou emo, né? Punk, skin, etc. Mas em geral, cara, sobre bloqueador de puberdade, né? O famoso hormônio para crescer seio. Eu não sou médico, eu não sei explicar, né? Mas se faz mal, eu digo que não é apropriado, principalmente para um adolescente. Quer dizer, para um adolescente. Se você é adulto, faz o que você quer da sua vida, cara. Quer ser trans? Seja trans. Quer tomar hormônio e crescer seu? Faça. Quer fazer uma cirurgia e tirar a rola? Faça. É um homem trans? Quer tirar o seio fora? Tire. Eu defendo a sua liberdade. Faça o que quiser, mas não fique prejudicando a vida dos outros. Eu acho que criança trans acaba sendo sim um absurdo. Por quê? Porque ela não está preparada para fazer as próprias escolhas. Muitas vezes é só estímulo dos próprios pais. Como eu posso ter certeza disso? Não prejudique os outros. Não deixe o mal que te fizeram fazer você descontar nos outros também. Não vire um atirador que vai matar gente em escola, né? O moleque sofre bullying a vida toda, volta lá na escola que estudou, mata todo mundo, sendo que ninguém que bullyingou ele mais estuda naquela escola. Por que ele faz isso? Porque ele tem um ódio vitimista contra o lugar e não contra as pessoas em si. Senão ele poderia tentar, sei lá, tentar rastrear a pessoa que fazia bullying com ele e matar um por um. Não, ele tem ódio do lugar. Por isso que ele quer atirar no lugar. E aí você vê a pessoa querer fazer atentado contra as crianças porque elas são brancas. Por que isso? Porque foi enfiado na cabeça dela que pessoas brancas são todas más. É um racismo reverso. Eu lembro que tinha um professor que inclusive era de esquerda. Ele uma vez foi fazer um artigo que estava constando de racismo que negros cometem. E a própria esquerda atacou ele. Porque não aceitou aquilo. E ele estava dando exemplo muitas gangues americanas que odeiam brancos. Preconceito que também cresceu contra asiáticos com a Covid-19. Um homem negro simplesmente deu um murro numa senhora que era chinesa porque você associou o chinês ao coronavírus. Ela não é a cientista que criou o coronavírus. Ela é uma cidadã. E se ela saiu da China, é porque ela não gosta da China, né? Ou, no mínimo, acha os Estados Unidos melhor. Se ela não gosta da China, provavelmente ela também não compactua com o governo da China. Se bem que dizem que o coronavírus foi um acidente, né? Mas convenhamos, eu sou daqueles que acreditam que foi sim conspiração do governo da China. Porque tem muitos cientistas já foram pegos no Ocidente, chineses inclusive, com amostra de vírus bem suspeita entrando lá, né? Mas, continuando aqui o assunto, olha as guerras que tem na África. Idi Amin Nanak, já ouviu falar desse filho da puta? Ele basicamente queria perseguir indiano, ele tinha a mesma desculpa que Hitler tinha com judeus. E ele quis mandar todos os indianos que não fossem embora para campo de concentração. E o que aconteceu com os comércios dos indianos? A maioria dos comércios na Uganda eram de indianos porque quando era uma colônia inglesa, e a Índia também era, muitos empresários da Índia se estabeleceram na África e tinham as suas gerações ali. Aí o que ele fez? Já que ele expulsou todo mundo que era indiano e matou o resto, ele tinha que dar na mão de todos os comércios pessoas negras, né, que eram os nativos de lá. Porém, o negro não tinha estudo. Aí ia tudo à falência. Só o indiano que tinha estudo. E o branco.
E, cara, ele foi tentar fazer um massacre étnico. O negro, que era meio claro, não um negão que nem ele tava mandando matar, velho. E aí, no meio daquele conflito civil e instabilidade política, ele foi querer invadir a Tanzânia, porque tinha judeu lá. Ele não gostava de judeu. A Tanzânia não tá bem longe, tem um dos exércitos mais poderosos do mundo e até mesmo da África. Engoliu ele. Ele foi fugir para a Líbia, mas na época o governo da Líbia já estava pelo pescoço com Gaddafi, outro merda. Fugiu para a Arábia Saudita, ele era muçulmano, né? Eles abrigaram ele, ele morreu. E nunca autorizaram mandar o corpo dele para Uganda. Ele é uma das figuras mais odiadas da África, cara. E você acha que a Uganda melhorou? Cara, recentemente a Uganda legalizou pena de morte para gay. Isso é um retrocesso. Porque em vez de você se preocupar com quem dá o cu, por que você não vai se preocupar com a fome no teu país, ô filho de uma puta? Massacre de Ruanda. Tem até um filme assim, Hotel Ruanda, né? É negro que não gosta de outras etnias, de negro, e aí quer matar. Isso não é xenofobia. Isso é racismo. E é um absurdo. Negros também são racistas, com outros negros ou com brancos. E assim, cara, eu faço esse livro aqui porque eu agradeço muito a Nini Borges e a Patrícia por escrever aquele livro. E eu recomendo muito também que siga a Nini e a Patrícia nas suas redes sociais, né? Principalmente a Nini no Instagram, porque é ali onde ela mais grava vídeo, né? E você se manifeste contra o que é errado. Não basta você amar o bem, você tem que odiar o mal. Entende? Mais um dia para todos nós. Um forte abraço. Eu ia acabar o vídeo, eu lembrei que tem mais coisa para falar, né? Um outro processo que a empresa está levando. Tipo, tinha um influencer, eu sei lá que influencer é, que é assim, é um trisal. É dois homens e uma mulher. Você teria coragem de um trisal? Mano, eu não consigo, porque eu tenho ciúmes. Eu fico cismado que eles vão querer me excluir do relacionamento. Relacionamento aberto, então, pior ainda, né? Porque eu não sou de pegar um monte de gente, né? Se é difícil tancar um trisal, imagina um quadrisal, mano. Eu duvido que uma pessoa consiga ter tanto afeto com três pessoas ao mesmo tempo. Sim, cara. Tava tendo um tribeijo, né? No local. Teve uma denúncia de atos libidinosos. Eles foram abordados e realmente o cara abriu um processo contra a empresa, dizendo que a sociedade não está preparada para isso. Não está preparado porque faz isso em público. Mano, trisal, mano. Tem lei contra trisal? Ou que favoreça trisal? Mano, eu não tenho coragem de trisal, velho. Voltando ao assunto lá da educação sexual também, né? Olha, às vezes você é professor e você repara que aquele aluno é autista. Você chega lá no pai e fala assim, olha, eu acho que seu filho é autista. Aí eles ficam revoltados com a ideia, né? Porque parece que tá chamando o filho de burro. Mas não tô falando que é burro. Autismo é um transtorno e muitas vezes os pais eles não aceitam dizer que o filho é autista porque fala assim, meu filho é perfeito. Mas quanto mais cedo reparar isso, melhor, sabia? Não tô chamando de burro, tô falando que é autista. Mesma coisa a educação sexual, sabia? Eu não preciso ensinar nada pro meu filho. Meu filho não faz essas coisas. Meu filho é perfeito. Cara, e depois aí eu volto lá naquela questão que eu falei no começo do vídeo. Ele ao conversar com o seu filho. Aí ele vai lá dar um apertãozinho na bunda da menina e dá ruim pra ele, viu? Isso dá muito BO. Acredite. Por quê? Porque o pai não educou, porque ele já acha que o filho é perfeito. Aí que tá a importância da educação sexual. O professor tem que aprender a lidar com esse tipo de situação, não só simplesmente julgar, tem que saber conversar com ele, porque a maioria das vezes os pais não falam sobre isso. Os filhos têm vergonha de falar sobre para os seus pais, sobre de repente estar gostando de alguma garota, estar se interessando por esse tipo de coisa. Na maioria das vezes eles preferem falar com colegas que também não têm experiência nenhuma, que são da mesma idade.
ou muitas vezes para algum professor que gosta, que acha legal aquele professor. É a situação que a gente tem que saber lidar, né? Quando eu estava na faculdade, cara, tinha aula complementar de português, né? Aí eu posso entender. Na psicologia tinha aula complementar de aprender gráfico. Cara, é muita coisa desconexa. Eu acho que seria mais apropriado ter aula complementar de pedagogia, sabia? Porque se você está dando aula para na quinta série, eles têm entre 10 e 11 a maioria. Alguns têm 12. Estourando pode ter 14, mas é difícil ter alguém de 14 ali, né? Mas, cara, você fala uma coisa dessa, você ainda está lidando com criança. Logo, você tem que saber o mínimo de pedagogia, né? Aí também é mais ou menos nessa época que eles mais começam a fazer piada de rola, como eu falei. O professor tem que saber lidar com esse tipo de situação e ensinar antes que a vida ensine na cagada. A importância da educação sexual não é você estimular, é você prevenir, né? Eu apoio sim a educação sexual, uma correta, diferente dessa aí que inventaram. Que tem lá o livrinho, foi inclusive esse livrinho que o Bolsonaro chegou a usar de campanha, né? E falava assim, como se faz o sexo? É ridículo você ensinar isso para uma criança, porque a criança ela recria tudo que vê. Tipo, uma vez eu fiz esse gesto aqui na frente de uma menina de acho que 4 anos. Isso aqui. Criança instantaneamente copiou. Ela nem sabe o que é isso, mas ela vê o adulto fazendo, ela quer fazer também. Vê os irmãos jogando, quer jogar também. Vê o youtuber falando merda, ela pega os brinquedos, ela começa a brincar como se fosse um vídeo no YouTube. Quer dar trollada como se fosse vídeo do Lucas Neto. Lucas Neto faz trollada? Mano, será que eu estou desatualizado? Bom, enfim. Você vê quando eu era criança, meu irmão jogava videogame. Eu pegava os brinquedos e eu recriava com meus brinquedos o que eu via no videogame. Porque a criança ela tá aí para recriar o que vê. Se você faz uma coisa dessa com uma criança, é uma porta aberta para pedofilia. É terrível. Aí aparece lá o Foucault e defende que, na verdade, ela queria isso. Nossa, Foucault tá morto já? E dá uma vontade de matar ele, velho. Você educar criança, brincar é uma coisa séria. Porque ela recria o que ela vê. Ela copia os pais. Ela pode copiar também os desenhos que ela vê. Ela imita frases de desenhos e quando brinca, ela imita os personagens que ela gosta, né? Educação sexual para adolescente, para você principalmente aprender o contrário do que é proposto pelo Foucault. Você tem que saber dizer não. Se alguém te tocar, saiba como reagir. Diga não. Não se mobilize, não esconda, seja sempre honesto. E também aprender que paixão não é luxúria. Muitas pessoas não sabem, mas ninguém sabe no começo, né? Que você querer ficar com alguém é diferente de você realmente estar apaixonado. Entende? A importância da. A gente tem que saber lidar com o jovem. Porque senão, talvez nem a vida ensine, porque a pessoa pode morrer antes, né? Agora sim eu acho que eu posso encerrar o vídeo. Menos um dia para todos nós. Um forte abraço.